6 de agosto de 1945. 8 explode a primeira bomba atômica da história. Lançada sobre Hiroshima. Em mim, eu vejo outro. E outro. E outro. E outro. O outro. O outro. E outro. E outro. E outro. Enfim, dezenas. Dias. 500 dias. Estamos vivendo um tantã em plena pandemia. De repente tivemos que fechar o espaço, de repente precisamos nos trancar em casa, de repente precisamos ter um isolamento perfeito, um cuidado outro, um cuidado... Se cuidar de alguma coisa que nem eu, nem você, nem ninguém sabe o que é, o que vem a ser. Sabe-se que começou num lugar, de repente já estava no outro, e de repente o mundo inteiro convivendo com algo comum, Covid-19. Eu lembro uma vez de Kazuo, um grande mestre de teatro do Butô, quando ele numa palestra, e onde estava acontecendo uma epidemia, vamos dizer assim, de gripe, e todo mundo estava fanho, todo mundo estava com coriza, todo mundo estava no funga-funga, ele falou que interessante, de repente o mundo ficou todo igual, de repente todo mundo ficou exatamente do mesmo tamanho. Eu sei, você está com fome. As bombas iam cair. E você se escondia nos braços dos seus irmãos. Eu sei! Brasileiro da minha É o infância. ano das botas da Não terra é. seca! Quem quer me dar? Foi aplaudido, isso foi uma fala extremamente inteligente, uma fala muito propícia, né? Para mostrar o quanto que ninguém é outra coisa, a não ser o mesmo, e somos iguais, não é? E temos exatamente o mesmo tipo de resistência, ou não resistência, e que de repente podemos estar, não é no mesmo barco, mas podemos estar exatamente na mesma vida, passando pelos mesmos episódios e tendo que contracenar com eles. Não adianta fugir porque tem uma carteirada maior, ou porque tem um nome X, ou por isso, por aquilo, por exemplo. Como? Essa é a pergunta que a gente se fazia todos os dias. Como a gente vai fazer? Não sei, mas a gente foi fazendo, porque foi dessa forma que a gente aprendeu. Foi dessa forma que o Renato nos ensinou, que a gente é no presente, que a gente é ação e que a gente está junto construindo o trabalho. Não há saber maior, não há uma condução maior. A condução maior é estar, a condução maior é o presente, que é precioso, independente da crise, que é para todos. Então, a gripe nos pegou, estamos todos com medo, estamos todos em sofrimento. Não há um sofrimento maior, o meu sofrimento não é diferente do seu sofrimento. E como a gente vai fazer disso uma dança linda? Como a gente vai fazer disso
uma peça, como a gente vai falar disso através daquilo que é maior para todos nós, que é a expressão. A gente se aborrece nessa cidade. Eu não sou feita pro trabalho que eu tenho. Eu também não consigo me habituar. Todo mundo tem que se habituar. Todos temos que nos habituar. Ou será que vocês são de uma natureza superior? Os se habituaram à vida são mais numerosos que os vivos. São de olhos, ouvidos e boca fechada. O número deles aumenta. Os revolucionários são raros. E é dessa forma que a gente se comunica. E é dessa forma que a gente denuncia. E é dessa forma que a gente fala. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um na sua casa, cada um do seu tamanho, aprendendo. Quando a gente pensou em fazer isso, em fazer essas imagens, a gente ficou pensando em como fazer. E saudade foi a palavra que mais moveu a gente. A gente pensou em falar desta palavra, mostrar esta palavra e abrir essa palavra. Eu acho que quando a gente tem esse desafio que é nosso, que é coletivo, que é de todos nós, de fazermos um documentário para falar de um tantã todo dia, para falar de um tantã nessa pandemia, de um tantã onde nós voltamos a se trancafiar. O tantã vem de uma história de pessoas trancadas, né? Que história? É o passado? Agora? Posso falar do passado agora. 3, 2, 1. O Projeto Tantã começa na Casa de Saúde Anchieta. Aqui tem muita coisa errada, né? Intervenção na Casa de Saúde Anchieta. É que os funcionários que tomam conta da gente é tudo internado, já mais doido que a gente. Tudo no grito, na ignorância. Reserva para aquelas que não obedecem mais ficar de castigo. Aí depois soltam de novo. E se ficar quietinho não é machucada. E se não ficar quieta Era um hospício psiquiátrico. Um hospício de 40 e poucos anos, aqui no bairro do Campo Grande. Um lugar bem bonito, era para ser um hospício moderno, com arquiteturas arrojadas. Eu lembro que quando eu era moleque, eu e meu amigo de bicicleta passávamos lá na porta e era muito interessante ver aquele prédio modernão e também não entender muito bem o que era aquilo. A gente via às vezes mãos dando chau lá da janelinha, às vezes algum pedaço de tecido, alguma coisa assim. Chamava atenção, mas a gente não tinha muita noção. Mas sabia que aquilo era um hospício, sabia que aquilo lá era um local de colocar pessoas desajustadas, como diziam, que não batiam bem, chamavam de louco varrido. Olha o louco varrido, essas coisas todas. E aí esse meu amigo, ele brincava comigo falando assim, um dia você vai acabar aí, ó. A gente ria, tá, não sei o quê. E talvez porque eu gostava de artes, eu gostava de música, tocava bateria quando era moleque, inventava os tambores, né? Então fazia papagaios super coloridos, pipas coloridas. Então acho que talvez por isso ele dizia que um dia você vai acabar aí. E de fato foi muito interessante. Quando eu fui convidado lá por volta de
em 1989, a voltar a Santos e poder trabalhar, poder desenvolver alguma coisa junto àquelas pessoas que estavam internas na Casa de Saúde de Anchieta. Eu acho que duas palavras definem o que é o projeto Tantan: inclusão e coração. E isso começou lá atrás, em 1989, com o arte-educador, pedagogo Renato de Renzo, que ao longo desses mais de 30 anos vem agregando valor, agregando gente. E no meio dessa gente chegou uma psicóloga irreverente chamada Cláudia Alonso, e os dois juntos, eu tive a sorte de poder acompanhar. Eles formaram assim uma dupla explosiva em criatividade, sabedoria. E aí eu comecei a lembrar, quando eu comecei no Tantan, que eu era literalmente uma pirralha, e eu tinha o cabelo comprido, como ele está comprido agora. Ele cresceu durante a pandemia. Eu usava 2 tranças assim, sabe, compridas. E eu tinha recém me formado na faculdade de psicologia, e volto a dizer, eu era literalmente uma pirralha. E daí eu fui lá para dentro do Anchieta conhecer, e foi muito louco. A primeira impressão que eu tive foi porque eu andava pelo corredor, e aí eu olhava para as pessoas e eu não sabia dizer quem era técnico e quem era paciente. Um local para 180, 200 pessoas, estava naquele momento com mais de 680, quase 700 pessoas. E era chamada, de uma forma debochada, de a Casa dos Horrores. Talvez porque existissem ali histórias de morte, mas principalmente de uma outra morte, a morte do abandono, do esquecimento, né? Eram pessoas esquecidas naquele local. Quando você entrava naquele hospício, você encontrava as pessoas jogadas nos seus cantos, tristes, em cela forte. As pessoas estavam machucadas, as pessoas estavam machucadas, estavam com marcas de algum sofrimento. Não vou falar de surra, de bater, essas coisas, mas de um sofrimento, de uma surra interna, né? Então, eu, em 89... entrei nesse hospício e pude conversar com essas pessoas, pude falar com essas pessoas, trocar com essas pessoas. E foi muito interessante, porque as pessoas foram me contando detalhes, contando coisas engraçadas, coisas extremamente tristes, e elas narravam cada episódio, cada momento que tinham passado ali, através de caligrafias, rabiscos, traços que existiam em lonas, existiam em paredes dentro daquele hospício, né? Tem a ver com tua criação, tem a ver com tua infância, tem a ver com você botar os pés no chão, que foi, acho que, o que aconteceu comigo literalmente. E eu comecei, então, acho que a escrever um outro caminho na minha vida, de entender as pessoas no seu diferencial. Eu acho que eu precisava, essa respiração que eu dei agora, eu precisava dar todos os dias, porque todos os dias era uma reinvenção. Foi um grande desafio esse período. Tem sido um grande desafio, mas sempre é. A cada trabalho novo, a cada peça nova, a cada texto novo, a gente tem que começar do zero. E dessa vez não foi diferente. A gente está começando do zero o tempo inteiro, porque aqui na Tantan a gente aprendeu a se reinventar. Aqui na Tantan a gente aprende o tempo inteiro a se desconstruir para construir algo novo. Porque o verdadeiro homem nunca está pronto para ser inaugurado. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinho. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa,
vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. O que tu acha que tu mais aprendeu durante este período que a gente ainda está vivendo? Então aí o Tantã teve que se refazer, teve que ser outro, teve que de novo se reinventar. De mãos dadas, através de uma rede que a gente descobriu, de uma rede que a gente redescobriu, de uma rede que a gente reinventou. E a gente mostra mais uma vez que ser Tantã é ecoar por todos os cantos.